Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre distância saudável, claro, na minha percepção. Eu percebo que muitas pessoas entendem distância saudável de um jeito, na minha opinião, equivocado. Pelo menos não é a distância saudável a que me refiro, e eu vou hoje explicar isso, deixar isso mais claro, tá bom? Muita gente acha que distância saudável é uma desculpa para você se afastar da pessoa sem ter que dar satisfação. Muita gente acha que distância saudável é uma forma de rompimento. Muita gente acha que distância saudável é uma forma de castigo, de você castigar a pessoa com a sua ausência. Muita gente acha que distância saudável é um desaforo, é um ato de revolta, enfim. A minha percepção de distância saudável não tem nada a ver com isso. A distância saudável a que me refiro sempre é aquela pela qual a gente consegue ainda enviar alguma energia amorosa para a pessoa em relação à qual a gente está se distanciando. A causa, em geral, é desafinidade. Pode ser que numa relação existam afinidades estruturais grandes, muitas afinidades, mas de repente um determinado ponto que era também comum começou a não ficar comum, começou a haver uma certa discordância. E a partir disso, eventualmente, uma das duas partes ou as duas partes começou a insistir para que a outra pessoa pense como ela pensa e vice-versa, tornando a relação muito cansativa, trazendo um esgotamento energético, um vazamento de energia muito grande. Então, chegou a hora de dar uma pausa, vamos dizer assim, no convívio direto. Mas, na minha percepção, a distância saudável é aquela pela qual, como eu falei, que mesmo à distância a gente ainda consegue manter um envio de boas energias para aquela pessoa. O ideal é que se converse com a outra pessoa. Olha, eu vou me afastar um pouquinho, vou ficar um pouquinho longe, mamãe, o papai, irmãozinho, amiga, enfim, que a gente dê um toque para a pessoa. Mas muitas vezes isso não é possível, porque o diálogo ficou comprometido. Não que estejam necessariamente se odiando um ao outro. É porque a insistência, a persistência, a forma de falar de um ou de outro, o jeito de se comportar em relação a essa nova diferença que se apresentou, ficou um pouco over, ficou um pouco demais para aquela outra pessoa que de repente resolveu se afastar, ok? Então essa pessoa fez isso, nessa hipótese, fez isso na intenção de manter a sobrevivência emocional, psíquica, porque a outra pessoa não estava sabendo, não estava percebendo o quão desgastada estava esta uma pessoa que se afastou, não é? Agora, na minha percepção, o mais importante é o seguinte: quando você perceber que as desafinidades são maiores do que as afinidades, é preciso você manter uma distância em que nela você não entre em conflito, você não tenha momentos de discussão pesada e tudo. São aqueles assuntos meio desgastados, família tem muito disso. Quando se fala de um determinado assunto que é polêmico, na verdade, atrás da polêmica está uma grande desafinidade não respeitada. E aí desgasta-se. Então, na hora do almoço, né, aquele almoço domingo em família, alguém que toque naquele assunto está chamando para briga, está acabando com o clima. E tem aquelas pessoas que acham que provocando vão gerar um possível diálogo harmonioso. E na maior parte das vezes não, porque a relação já está desgastada, ok? Então é preciso dar uma respirada, a relação está doente, é preciso dar uma respirada. Então, repito, o ideal é que se tenha uma conversa, mas quando a conversa não é possível para um ou para outro, é preciso que a gente, por boa vontade ou por um entendimento mais empático, tente perceber por que será que a outra pessoa se afastou. Deve ter os seus motivos. Não falou nada, deve ter os seus motivos. Agora, reforçando aqui que essa distância precisa ser mantida por parte de ambas as pessoas, ou todos os envolvidos, se possível, com amorosidade no coração. Ou seja, a pessoa que se afasta mantém uma energia amorosa, constante, em relação à pessoa de quem se afastou.
através de orações, de emissão de energia amorosa, ou seja, de todas as formas possíveis para se enviar energia boa para outra pessoa que ficou lá, eventualmente até sem saber por que houve o afastamento. Se a distância não for mantida com um foco na afeição, como seria isso, não é? A pessoa se afasta porque a relação está desgastada. Porém, ambos se gostam muito, se amam muito. É preciso que ambos mantenham o foco no afeto, dentro, no coração, mandando energia boa. Se não houver um envio de energias amorosas durante esse distanciamento, então a distância não é saudável. Na minha percepção, a distância saudável é aquela pela qual a gente consegue ainda enviar energias amorosas para a pessoa de quem se afastou ou para a pessoa de quem se afastou da gente. Porque muitas vezes a pessoa some, desaparece, né? Quem não tem uma história dessa na sua própria vida, ou várias histórias desse tipo, né? A pessoa sumiu, desapareceu. Alguma coisa que eu não percebi está acontecendo lá. A pessoa não quer falar comigo porque se afastou? Tudo bem. Tudo bem mesmo, continua mandando energia amorosa. Mas eu gostava tanto dessa pessoa, a relação era tão legal, era tão boa, era maravilhosa. Era uma delícia. E a pessoa se afasta assim. Do nada, é como aquela pessoa de quem o outro se afastou enxerga a situação. Porque nunca é do nada. Tem sempre um motivo. E se a pessoa não falou, é porque a pessoa não tem condição de falar ou não quer falar por alguma razão. Mas o importante é que se mantenha a energia amorosa, ida e vinda da energia amorosa, da fluência amorosa. Então, reforçando mais uma vez, na minha percepção, distância saudável é aquela pela qual ainda conseguimos enviar energias amorosas para a pessoa de quem a gente se afastou ou da pessoa que se afastou da gente, ok? Porque o importante, gente, nas nossas relações, de um modo geral, também na minha percepção e não só na minha, o importante, gente, é que a gente mantenha o foco no afeto, porque é isso que nos une, nós nascemos para isso. A espécie humana é colaboracionista, porque a relação pode ser colaboracionista, porém, debaixo de um sistema relacional cruel, destrutivo. Então é importante que a relação, para que seja construtiva, para que seja saudável, é preciso que o foco esteja no afeto. Basicamente, em tudo que a gente faz nas nossas vidas, é importante que o foco no afeto esteja ali como elemento indispensável, imprescindível. Para quê? Para a saúde relacional. Relacionamento, hoje em dia, 2023, é uma das maiores, se não a maior causa de estresse para a humanidade. Então, quando você começa a manter o foco no afeto nas suas relações e quando você medita, você vai tendo uma percepção cada vez mais ampla, uma consciência mais expandida, você percebe que todos os seres humanos, todos eles são dignos do nosso afeto. Todos eles são dignos da nossa amorosidade. Porque na sequência, nós vamos de colaboracionistas para cooperativistas, aquela ação coletiva combinada. De cooperativistas, nós vamos para generosos. De generosos, nós vamos para afetuosos. E de afetuosos, nós vamos finalmente para amorosos. É uma escala de evolução que um indivíduo pode ter numa única vida. E entendo eu que a gente vem para esse mundo aqui para desenvolver a consciência, para expandir a consciência. Quando você percebe que o básico da nossa relação humana é a colaboração, se você for um pouquinho mais a fundo, você vai perceber que a colaboração amorosa, afetuosa, é extremamente mais saudável do que aquela colaboração sob o chicote, sobre coerção, sobre coação. Gente, eu vou dar uma lida aqui no capítulo do meu livro Somos Mais Interessantes do que Imaginamos, para deixar mais clara e documentada essa percepção para vocês, tá bom? Vamos lá. Distância saudável. Às vezes nós estamos tão próximos, mas tão próximos de alguém, que não conseguimos vê-lo. Não é só a grande distância
que nos impede de ver o excesso de proximidade também, ok? Nessa distância eu não enxergo bem a minha mão. Aqui também não, mas então eu vou para a distância saudável, aquela que me permite ver, perceber a minha mão. O excesso de proximidade pessoal provoca em nós um fenômeno bastante interessante e também desconcertante. Nós perdemos um tanto da empatia, porque passamos a nos projetar na pessoa, confundimos os nossos valores com os valores da pessoa, as nossas preferências com as preferências da pessoa, o nosso espaço pessoal com o espaço pessoal da outra pessoa. É um sufoco. A gente faz isso e não nota. Mas tudo isso é resultado da pouca percepção de que é o grau de afinidade que mostra qual é a distância saudável que devemos manter entre nós e as outras pessoas. Com cada pessoa nós temos eventualmente uma distância que é saudável. Resta agora a gente descobrir que distância é essa, que é aquela pela qual nós conseguimos enviar energia amorosa para as pessoas, ter um contato, se é ainda um contato próximo fisicamente, manter um contato amoroso com a pessoa. No entanto, a gente vai deixando a vida nos levar. Mas nesse caso, não é bem a vida que nos leva. Somos nós mesmos que deixamos a vida no piloto automático. Com um detalhe, a vida não tem esse recurso de piloto automático. Em muitos casos, nós dirigimos melhor os nossos carros do que as nossas relações. Se dirigíssemos nossos carros do jeito como dirigimos muitas das nossas relações, a gente não passaria da primeira esquina. Acidente na certa. É preciso muita percepção para que os relacionamentos sejam saudáveis. Muita percepção. A manutenção do foco na generosidade e a percepção da dosagem de convívio talvez sejam os principais fatores. É cansativo, dá trabalho, nem sempre a gente acerta, mas se a gente não prestar atenção, bastante atenção, é certo que a gente vai trabalhar dobrado. Relacionamentos, mantenha a distância saudável, sempre com seu foco no afeto. Distância saudável é aquela pela qual ainda conseguimos enviar boas energias para uma pessoa. É para evitar briga, principalmente, gente, para não chegar naquelas vias de fato, seja por palavras ou por agressão física. Se deu saudade e você quer ver a pessoa, proponha um encontro. Uma vez aceita a proposta, vai ver. Permaneça até o momento do já deu, para que nunca chegue o momento do já era. Se a proposta não for aceita, mantenha a distância, enviando sempre a sua melhor energia amorosa. Isso, na minha percepção, é a distância saudável. Distância saudável é aquela pela qual conseguimos enviar energias amorosas para a pessoa. Estou repetindo muito, gente, para ficar bem claro, tá bom? Se a energia não for amorosa, não é distância saudável. Foco no afeto.